Olá, vamos para a aula de filosofia? Na nossa aula de filosofia, nós vamos estar discutindo o que são regras. Você sabe o que são regras? Pois é, isso aí. Regras são aqueles combinados que a gente faz, né? Na nossa sala de aula, nós fizemos uns combinados lá. Está lá na sala, mas nós não estamos indo para a escola no momento. Mas em casa também tem regras. Todo lugar que a gente vai tem regras. Aqui na página 22 tem uma historinha que eu vou ler para você. Regras? Sim! Regras? O que é isso? Pergunta o Filos. Sofia responde: são ações combinadas para que haja uma organização. Regra é para deixar o ambiente organizado, então, né? O Filos não entendeu e perguntou: como assim? Aí a Sofia respondeu explicadinho para ele. Na sala de aula existem regras normativas. Por exemplo, todos temos que usar roupas. Todos temos que usar roupa. Dá para ir pra escola sem roupa? Oh, não, né? Ô louco. Aí ele pergunta: e na nossa sala podem ter outras regras? Ele quer saber se só pode essa regra ou se a gente pode criar outras regras, né? Nós podemos criar regras conforme a necessidade do ambiente, né? Aí ela explica para ele isso daí. Ela diz assim, ó: sim, aquelas que combinamos para que tudo funcione bem. São as regras constituídas ou as mais aceitas pelos colegas, né? Se todo mundo aceitou aquela regrinha, legal, então vamos manter como uma regra na sala de aula, uma regra em casa, uma regra na brincadeira e assim por diante. E ela continua: essas regras coletivas proporcionam uma escola cidadã. Uma escola cidadã. E aí o meu filho me pergunta para a Sofia dessa forma: e o que é isso? O que é uma escola cidadã? É o que estamos fazendo hoje, todos participando e cumprindo os combinados. Então, uma escola cidadã é aquela que cumpre os combinados, que obedecem às regras, né? Que cria um cidadão do bem. E isso nossa escola é, né? Nós cumprimos os combinados, a gente faz tudo certinho. Para quê? Para a gente ser um bom cidadão. Isso! A Sofia explicou certinho para o Filos e ele compreendeu. Agora ele está ligado com as regras, né? Na página seguinte, nós vamos desenvolver uma atividade. Para termos uma boa convivência com todos e realizarmos muitas e muitas coisas com sucesso, vamos combinar algumas regras para serem respeitadas. Então, as regras que a gente combina, nós combinamos algumas na escola, elas devem ser o quê? Respeitadas. Se elas não são respeitadas, acaba tendo discussão, acaba tendo penalidade, né? Não fez isso, vai cumprir pena. Pena que a prof diz é ficar sem alguma coisa, levar uma bronca. É tão chato isso, né? Eu não gosto de levar bronca. Por isso que eu procuro seguir todas as regras, todos os combinados. É isso mesmo. E é interessante que todos nós façamos isso, né? Então, na primeira, tá escrito ali naquela primeira bolinha que tem a menina e o menininho conversando. Ele tá conversando, blá, 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 blá. E escutar com atenção. E ela tá atrapalhando ele falar? Não, ela tá escutando ele com atenção, né? E é isso que essa plaquinha aí está dizendo, ó. Escutar com atenção. A de baixo tá escrito o quê? O que será que tá escrito pela cena? Levantar a mão para falar. Quando você quer falar, você não pode ficar falando no meio das pessoas. Espera a pessoa terminar. Ou levanta a mão. Se você levanta a mão, ela já sabe que você quer participar. E você vai interpretar todas essas daí. E tem algumas que não tem o desenho. E você vai precisar fazer o desenho dela. Que é esperar a sua vez para falar. Como que você pode fazer esse desenho? Esperar a sua vez de falar. Né? Pensa aí num desenho e vai desenhar aí, ó, esperar a sua vez de falar. O de baixo está escrito: ter paciência e calma para esperar a sua vez. Porque tem gente que não tem paciência, fica falando, esperando, interrompendo, atrapalha o raciocínio da pessoa que está falando, né? Aglomera, a conversa começa a ficar muito alta, porque tem um monte de gente falando ao mesmo tempo e a gente não consegue ouvir ninguém. Então, para a gente ter um bom entendimento da situação,
né? É interessante que fale um de cada vez, né? Esse aqui é muito interessante. Só que aí você vai fazer o quê? Fazer o desenho dele também, que ele está em branco. Do outro lado tem mais alguns, ser gentil com as pessoas, que é uma regra interessante, porque gentileza gera gentileza. Se você é gentil, você com aquela pessoa, a pessoa também vai te tratar com gentileza. Se você não é gentil, infelizmente, você vai ser mal visto. Vão falar assim, fulano é tão grosso, ele fala alto, ela fala alto comigo, ela briga comigo. É ruim as pessoas veem a gente assim. Então é interessante que sejamos todos gentis uns com os outros, né? Trata bem o nosso coleguinha, os nossos profs, todo o pessoal que nos rodeia, né? Todos os adultos, o irmãozinho, o primo, todos. Porque às vezes você acha, a criança, ou sei lá, né? A pessoa acha que tem que respeitar só o adulto. Mas a criança também tem que respeitar o outro coleguinha. Se o coleguinha falar alguma coisa pra você que você não gostou, fala. Coleguinha, você falou isso, eu não gostei. O coleguinha vai fazer o quê? Vai pedir desculpa, porque você foi gentil com ele, entendeu? Então, gentileza gera gentileza. Então, seja gentil, que as pessoas vão ser gentil também com você. Legal, né? Pensar antes de falar. A gente não pode ser espontâneo, já pensando e falando. Que isso aí, às vezes, a gente acaba ofendendo alguém, né? Então é interessante pensar, será que eu posso falar isso para fulano? Será que eu não vou ofender com esse tom de voz que eu vou usar, né? Coisas desse tipo. Abaixar o tom de voz na sala de aula, ou seja, falar baixo, não precisa falar alto. Né? Tá só você, no caso aí em casa, né? A casa é pequena, tá o cômodo pequeno ali, tá todo mundo na sala e você tá falando alto. Não, calma aí, calma, fala baixo. Fala baixo. Não precisa de gritar, não precisa de falar alto. Fala baixo. O falar alto incomoda, irrita algumas pessoas, então vamos abaixar o tom da voz, falar baixo, falar devagar, que dá tempo da gente pensar, né? Deixar a sala organizada. Isso aqui é um ambiente escolar, mas na sua casa você também pode estar deixando o seu ambiente organizado. Se você passou pela sala, levou material didático para você brincar, ou para você estudar, ou levou brinquedo para você brincar, terminou, recolhe tudo e guarda no seu devido lugar, porque tudo tem o seu lugar. Então é só uma questão de organização. Obedecer os combinados, as regras e manter o ambiente calmo e organizado. Chamar o amigo pelo nome, isso é muito bom, chamar as pessoas pelo nome, né? Todos nós temos nome. Então, que sejamos chamados pelos nossos nomes, né? Por que eu não posso chamar o colega de um nome que desagrade ele? Porque ele vai ficar triste. E é ruim a gente deixar as pessoas tristes, né? Então, que chamamos todos pelos seus nomes, que causa mais harmonia. Isso é muito bom, né? Muito válido. Dizer obrigado, por favor, sempre que necessário. Às vezes, inúmeras vezes, as nossas coisas caem da nossa mesa, na escola ou em casa, né? E alguém pega pra gente. As pessoas não são obrigadas a fazer nada pra gente. Elas fazem porque elas querem. Eu vi o fulano, caiu alguma coisa do fulano, eu vou pegar pra ele. Eu peguei, mas eu não sou obrigada a pegar. Eu peguei porque eu quis pegar pra você. Então, agradeça. Seja grato às pessoas quando as pessoas fazem favores pra você. Tá bom? E é desde pequenininho que a gente aprende isso, hein? Fulano, a mamãe, vamos pôr a mamãe. A mamãe levou uma garrafinha de água pra você. Fala, obrigada, mãe. Mãe, o papai pegou seu sapato aqui da sala e levou pro quarto. Fala, obrigada, papai, por ter guardado o meu calçado, né? A professora também pegou o seu lápis que caiu no chão, o coleguinha pegou o seu lápis que caiu no chão e colocou na sua mesa. Fale obrigada, agradeça, seja grato, que as pessoas não são obrigadas a fazer nada para ninguém. A gente faz porque a gente gosta, a gente quer ver as pessoas felizes, né? Então, vamos agradecer, ser grato com as atitudes dos nossos coleguinhas. Mas não tem desenho, e você vai agilizar esse desenho do obrigada, dizer por favor, né? É isso aí. Você vai fazer o desenho, providenciar o desenho para essas três regras que estão sem
E aí você faz o desenho deles, tá bom? E depois, lá no seu caderno de filosofia, você vai pegar o seu caderno de filosofia e vai fazer um título lá para você estar desenhando uma regra que você gosta. Ou que você gosta muito de fazer essa regra, ou que você fica feliz com ela, ou que você não gosta dessa regra porque você não gosta de fazer isso ou de fazer aquilo. Mas você vai desenhar uma regra. Pensa numa regra, num combinado de sala de aula, num combinado que a mamãe fez. Em casa tem muitos combinados também, né? Agora a gente tá passando bastante tempo aí com a família nessa quarentena aí, né? Então, vamos pensar num dos combinados que foi feito aí em casa, que é de suma importância, de grande importância para manter o ambiente organizado, para manter a harmonia. Então, você faz lá no seu caderno de filosofia o título seguinte: faça a ilustração de uma regra e nomeia. Então, você vai fazer o desenho lá da regra e vai nomear lá em cima. Que regra é essa que você desenhou? Vamos supor que eu vou desenhar, coloque o lixo no lixo. É bem tradicional essa, né? Mas é uma regra essencial também, né? E então aí eu vou escrever. Depois que eu fazer o meu desenho, eu vou escrever colocar o lixo no lixo. E você vai fazer outra regra aí que foi estabelecida por alguém, que você curte essa regra, que você gosta dessa regra, né? Faça o desenho e depois escreva, nomeie essa regra. Igual no livro, que tem o desenho da regra e o nome da regra, né? Tá bom? Capricha na sua atividade, faça tudo com bastante carinho, tá? Procure manter essas atividades em dia pra gente poder estar se organizando. É uma regra, ó, se organizar, tá bom? Vamos nos organizar e fazer essa atividade com bastante carinho, tá bom? Ok, galerinha. Até a próxima aula, tá? Tchau, tchau.